Boa noite, queridos companheiros. Sejam mais uma vez bem-vindos à Casa de Ismael, essa casa que nos acolhe com muito amor e carinho. E esse mês nós estamos falando da caridade e do amor. Na semana passada nós falamos sobre a caridade e o amor para os animais. E hoje nós vamos dar continuidade com o tema Como é difícil amar nos dias de hoje. E quem vai apresentar o tema hoje vai ser o Sr. Carlos Alberto de Brito. Ele é o presidente da USE, do Curvi, e a Ione Dias Rocha, que é a instrutora do terceiro ano aqui na Casa de Ismael. Então, antes de nós começarmos o trabalho, nós vamos fazer uma prece, levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais, rogando que nós possamos ter um debate, onde nós possamos mostrar o amor e a caridade para todos os seres humanos, pelos animais, que nós possamos, nesse momento, demonstrar o verdadeiro amor cristão a todos aqueles que compartilham a nossa vida, ou seja, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso convívio social. Que assim seja, graças a Deus. Então eu passo agora a palavra para a Ione, que vai fazer a sua tese, depois é o seu grito, e no final nós vamos ter as perguntas. Então quem quiser fazer perguntas, eles vão responder no final das exclamações, ok? Boa noite a todos. Bom, quando falaram para nós comentarmos alguma coisa sobre esse tema, porque é tão difícil amar hoje em dia, a gente fica se perguntando, né? É um questionamento que realmente nem sempre a gente obtém uma resposta exata para uma pergunta dessa dimensão. Aí você começa a ler o Evangelho, a ler alguns livros, a fazer alguma pesquisa, e a resposta também não vem, porque não deixa de ser muito vago e ao mesmo tempo tão vago que nós já temos essa resposta dentro de nós. Porque todos nós sabemos, nós já temos essa resposta. Só que nós não utilizamos desses artifícios para amarmos uns aos outros. Nós sabemos o primeiro mandamento, nós sabemos que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e nós sabemos de cor também o segundo mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. E aí vem aquele questionamento que todo mundo faz. Mas espera aí, quem que é o meu próximo? É o Brito? É o Maurício? É a Marli? Quem que é o meu próximo? São todos da humanidade? Ou então esse meu próximo é a minha família? São os meus amigos de trabalho? É o meu namorado? Quem que é esse meu próximo? É toda a humanidade? Sim. Se formos pensar, amar o próximo, como nós deveríamos amar a nós mesmos, seria assim, toda a humanidade. Mas como que é difícil amar o próximo? Primeiro, a gente precisa definir uma coisa. Para nós gostarmos de outra pessoa, amarmos alguém, nós precisamos o quê? Não é egoísmo isso, nós precisamos amar a nós mesmos. Não é isso? Eu tenho que gostar de mim para que eu possa passar esse amor para uma outra pessoa. Então, se a gente partir desse princípio que eu preciso me gostar para poder gostar de uma outra pessoa, aí eu já vou pensar da seguinte forma: e por que eu não me amo? Como diz a música, eu tenho que me amar, mas aí eu vou estar sendo egoísta também, porque daí eu vou estar sendo totalmente presunçosa. Mas eu me amo, eu sou a tal, eu sou a bambambam. Não, isso não é um princípio de egoísmo, porque você se amando, você gostando de você, você se aceitando como ser humano, como uma pessoa, você vai conseguir sim passar algo de bom para uma outra pessoa, para aquele próximo que nós estamos falando aqui. Porque se eu não consigo me aceitar, se eu, com todos os meus defeitos e algumas qualidades, porque nós temos, infelizmente, se a gente pudesse ter mais qualidades do que defeitos, seria ótimo, Mas com os nossos defeitos e algumas poucas qualidades,
Se eu me aceito dessa forma, eu consigo sim fazer essa transferência de amor. Agora, mesmo assim, ainda vem a tal pergunta: mas espera aí, e por que é tão difícil amar hoje em dia? Hoje, nós temos assim vários tópicos que nós poderíamos colocar aqui. Eu vou até contar uma historinha para vocês, que eu adoro historinha. Você gosta de historinha dele? Eu amo historinha. Vocês conhecem a historinha da Lili? Já ouviram falar? Alguém já ouviu falar? Eu vou contar a historinha da Lili. A história da Lili é assim: ela, uma jovem moça, né, casada. Aí a sogra foi morar com ela, pronto, né? Falei da sogra, já acabou o debate, já vamos todo mundo embora. Aí era aquela demanda, aquele inferno. Não se dava bem com a sogra não se dava bem com ela, não sei o quê. E ela ali, enfim, a vida dela era um caos. Aí a Lili já estava desesperada, já vou matar a sogra, né? Não está dando aqui, vou matar essa velha. Aí ela foi um sábio. Falaram para ela: vai lá no seu chinchanchan lá, que ele é muito bom, ele vai dar umas informações legais para você. Aí ela foi. Ela falou: olha, eu não estou aguentando minha sogra, porque ela faz isso e aquilo, não está dando, se continuar assim eu vou separar do filho dela, enfim, minha vida está um inferno. Aí ele lá, só assim, né? Ele falou: então tá bom. Então olha, eu vou te dar essas ervas aqui e você começa a colocar na comida dela. Ela: então isso vai matar minha sogra? Ele falou: vai. Eu falei: então tá bom. Aí ele falou o seguinte, ele falou: só que nós vamos combinar uma coisa, porque você vai ter que mudar suas atitudes. Então, para que ninguém desconfie de você, você começa a tratá-la bem. Porque se você tratar do jeito que você está tratando, todo mundo vai saber que você que matou ela. Ela: então tá bom. Não, eu vou levar, levou lá as ervas e tal. Aí chegou em casa e começou, né? Toda noite, sogrinha, começou a tratar a sogra bem. E aí, né, para curiosidade de todos, né, o que aconteceu? Ela voltou no sábado, depois de uns 3 meses, desesperada. Ela: você sabe, pelo amor de Deus, eu não quero mais que minha sogra morra, porque eu gosto muito dela e a gente está se dando muito bem. Ela é uma mãe para mim, que não sei o que, não sei o que lá. E essas ervas que eu estou dando para ela, agora ela vai morrer. Ele: calma, ela não vai morrer. Eu jamais daria uma erva para você matar alguém. Essas ervas são justamente para poder melhorar a saúde da sua sogra. E a única coisa que você fez foi mudar a sua atitude com relação a ela. Então, moral da história da Lili. Será que para nós também a pergunta é: porque é tão difícil de amar hoje em dia, será que as nossas atitudes também influenciam para que a gente consiga reverter algumas ações? Todos nós que estamos aqui, nós sabemos o quê? Que qualquer ação gera uma reação em uma outra pessoa. Se eu falo alguma coisa boa para você, vai gerar uma reação boa também. Agora, se eu fizer uma atitude ruim, uma ação ruim, vai gerar o quê? Uma reação ruim. Então a Lili nada mais foi do que ela foi instigada a tratar a sogra bem, para poder levantar suspeita de um assassinato. Só que o que acontece? A ação dela provocou uma reação na sogra. Porque, gente, quem que gosta de ser tratado mal aqui? Não existe. Não existe. Então, quando no Evangelho é falado amar o próximo, fazer aquilo que você gostaria que fizesse para você, não é isso que a gente escuta falar todo dia? Não, se eu tiver alguma atitude aqui com o meu parceiro, eu vou ter uma atitude elegante, delicada, porque eu vou mostrar que ele também age da mesma forma comigo. Se eu for uma pessoa intolerante, orgulhosa, medíocre com ele, provavelmente pode ser até que não. Ele é uma pessoa doce, ele não vai ter a mesma atitude. Mas pode ser o quê? Que ele vai ter a mesma atitude, ou até pior, porque foi dada a reação naquele momento. Então, as nossas atitudes são muito visíveis e nós podemos sim, com relação a esse tema,
mudar as nossas atitudes. É óbvio que a gente não consegue fazer essa mudança radicalmente, porque é muito difícil. Mas no nosso dia a dia, ali um pouquinho por dia, fazendo aquilo, tratando as pessoas da maneira como nós gostaríamos de ser tratados. Esse é o princípio. Eu vou sempre tentar fazer o bem. E isso em todas as situações. É com a família, é no trabalho, é no metrô, é no transporte público. Você chega, você cumprimenta as pessoas, você dá passagem, você ser o quê? Um cidadão do seu trabalho. Como eu gostaria de ser tratada? Com ética, com respeito. Então, no meu trabalho, eu jamais vou tentar passar a perna de uma outra pessoa, porque eu não gostaria que fizessem isso comigo. Eu não vou sair dedurando uma pessoa, apontando o dedo para uma outra pessoa, ou chamando alguém de burro, humilhando, fazendo alguma coisa, porque eu também não gostaria que fizessem isso comigo. Então, acho que a partir do momento que nós tivermos esse conceito de respeito com o cidadão, com nós mesmos, primeiro a gente tem que nos respeitarmos, para que esse respeito possa transcender. E aí sim a gente consegue passar isso para a humanidade, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Essa semana, eu até não estou muito boa de notícia não, porque eu ando assim muito atribulada com muitas coisas, assim, então as notícias para mim estão chegando velhas já. Alguém que me fala, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas aí ontem eu estava assistindo lá o jornal, exatamente, foi na Record. E aí estava passando que essa semana teve aquele evento, né, de quarta-feira, né, de 2 times de futebol, que eu não vou citar o nome porque o propósito não é esse, tá? Não é fazer uma incitação aqui. Que teve o jogo lá no Rio de Janeiro. E aí, o que eles estavam comentando era que tiveram que fazer uma operação de guerra para levar as pessoas aqui de São Paulo para o Rio de Janeiro. Porque houve uma incitação de alguém lá do Rio de Janeiro, pela internet, dizendo que ia levar para o futebol canivete, bomba, não sei o que lá, e que alguém ia morrer. Então, com base nisso, que a gente não precisa citar nomes aqui de time, que poderia ser o meu, poderia ser o seu, de qualquer um, porque todas as torcidas organizadas são basicamente bem parecidas. Com isso a gente fica se perguntando, quer dizer, então você vai torcer, seria uma coisa gostosa, né? Uma alegria de você estar ali com o seu grupo, com seus amigos, né? Torcendo para o seu time e tal, e você tem que disponibilizar a polícia inteira, uma operação dessa, para que as pessoas consigam chegar até um ambiente em segurança. Então, só com isso, depois que eu escutei essa notícia, eu falei, nossa, eu vou até citar isso amanhã, porque aparentemente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque o ser humano, nós estamos assim, difíceis. Então, quando a gente pergunta por que é tão difícil amar, você vai falar, meu Deus, quer dizer então que eu vou assistir um futebol e eu não estou lá amando ninguém, eu não estou indo lá para poder com propósito de diversão. Eu estou indo para poder fazer uma maldade. Por isso que é difícil amar. Porque no coração de determinada pessoa está faltando alguma coisa, está faltando um conteúdo. E a caridade, e a fé, e o amor. Onde que nós vamos encaixar todas essas virtudes? Tem espaço? Então, com essa história que eu contei, daquilo que nós temos, que nós queremos o quê? Eu quero que o outro faça para mim. Será que ele pensou nisso? Essa pessoa? Será que ele também gostaria que alguém levasse um canivete, uma bomba para poder fazer isso com ele? Então, eu acredito que sempre que nós formos tomar uma atitude deselegante com alguém, a gente tem que fazer essa pergunta. Peraí, eu vou puxar os cabelos do livro aqui, mas e se ele automaticamente tem bastante? Vou puxar. Então, e se ele vem com
uma ação e outra reação. Aí daí eu puxo o meu, eu tenho um pouquinho mais, né? Aí ele vem e puxa o meu. Ah, mas eu não pensei. Será que eu gostaria, então, que ele puxasse meus cabelos? Então, por que eu tomei essa atitude? Então, com base nisso, nós temos o quê? Que ter esse parâmetro de fazer essa pergunta, porque é tão difícil amar hoje em dia, esse amor universal que nos falta, essa falta de fé, essa falta de espiritualidade que as pessoas estão em busca. Muitas vezes a gente não sabe bem do que. E quando eu vejo algumas notícias assim que me deixam assim, profundamente chateada, eu sou muito emotiva. Então, às vezes eu estou assistindo uma coisa e começo a chorar assim do nada. Eu falo, gente, são coisas assim que parece que a gente não está no mundo assim. A única coisa que eu falo é falta de Deus. Porque as pessoas tomam determinadas atitudes que realmente você está faltando alguma coisa, está faltando uma fé, está faltando uma religiosidade. Independente da religião, você não está falando basicamente do espiritismo, mas se você tem uma religiosidade, você vai em busca da sua fé, que você acredite em alguma coisa para que você renove as suas atitudes e saiba realmente as suas ações e aquilo que você deve fazer. Ok? Esse é o meu recadinho. Está funcionando. Boa noite a todos. Não escutei ninguém responder. Ah, sim. Pensei que ele estivesse só conversando com os encarnados, né? Mas tem bastante encarnado aqui também. É um prazer estar aqui hoje, falar sobre o amor. Porque é tão difícil amar hoje em dia. Eu fiquei imaginando o que eu vou falar do amor. Não tem nada para falar de amor, não é mesmo? Aí eu comecei a escrever. Ah, o amor. Amar é ser paciente, tolerante, compreensivo, saber perdoar. É não exigir nada, apenas oferecer, doar de si mesmo. Não esperar nada de quem se ama. O amor é um sentimento nobre que predispõe as pessoas que amam a desejarem todo bem à pessoa amada. O amor é um pilar de sustentação da família, do lar. É a família amplificada. O amor é um caminho de ida e volta. Quem ama não tortura, não mata, sabe esperar. Quem ama nada exige, apenas oferece. Quem ama não faz terror com a pessoa amada, não maltrata, apenas oferece flores. O amor em suas múltiplas manifestações, ele é puro, divino, espiritual, sincero, honesto, compreensivo, real, não é carnal, é natural, enfim, tudo que há de belo e puro. Porque é tão difícil amar hoje em dia. Amor impulsivo, fundamental, essencial da vida, força motriz, força de coesão que rege todo o universo sem fim. Potência de eterna reconstrução. Ele é indestrutível, ele sob infinitas formas, em todos os níveis do ser. E com ele subirá o amor, subirá sublimando-se até o paraíso dos espíritos mais puros. O amor, bem como a dor,
tem uma função fundamental de conservação, de coesão e renovação, e faz parte integrante do funcionamento orgânico do universo sem fim. O impulso não se destrói, mas deve ser favorecido e elevado. O desejo não mata, mas o guia para uma elevação contínua, evolução de instintos, das paixões, aperfeiçoamento contínuo da personalidade. Também devemos observar o amor em seus diversos níveis e a sua ascensão, traçando com isso um novo aspecto das vias da evolução. O amor, que no mundo animal é a função predominantemente orgânica, assume no ser humano funções de ordem nervosa e psíquica. Complica-se, aumenta seu campo de ação, apura-se e sensibiliza-se, desde que consiga evitar o perigo de uma degradação neurótica. Em direção a um amor super espiritual, não sendo necessário destruir, mas sim evoluir. As paixões é necessário exatamente por isso dominá-las, enviá-las, orientando-as para a fase espiritual. Tudo que enfatiza o elemento nervoso e subtil, que é a fascinação, simpatia, calma, graça, elegância, arte, música, vibração e psiquismo. Tudo que é perfume e a poesia do amor. Tudo que desmaterializa e espiritualiza é a evolução que nos guia para superarmos as formas do amor humano. Estamos no início de um novo reino do amor místico e divino. Êxtase supremo de que gozaram os espíritos mais elevados. O amor não é a excursão prazenteira de românticos vulgares e sentimentalistas, mas é a mais tempestuosa das conquistas, a mais alta tensão de domínio sobre as forças biológicas, uma luta enérgica contra a animalidade em que estão empenhadas todas as forças da vida. Estou falando do misticismo ativo, que renuncia para criar, e não desse misticismo moderno, sensual, erótico, enervante e doentio, no meio do qual um artifício vulgar e complicado de aperfeiçoamento e invenções desmoronam, só restando no espírito o ócio, a desolação e o nada. No mais alto como ponto de limite da evolução humana está o amor divino, e ao homem mediano não podemos pedir senão a máxima aproximação admissível pela sua capacidade de concepção e suportável às suas forças. Nos degraus de nossa evolução infinita, próximas da perfeição, cada um no seu nível de evolução procurará, por certo, embelezar e elevar ao máximo os seus instintos e suas paixões. Que seja a nossa meta aquele amor super alcançado pelos mais elevados, que o humano se eleve para o divino por sucessivas destilações ou purificações, que demolindo embaixo reconstrói em cada vez mais para o alto. É a ascensão das paixões que faz parte da ascensão de toda a nossa personalidade em uma transfiguração do eu. Assim sendo, o vínculo substancial ao se contrair toda a união de amor é o próprio amor. Sem este, tudo é nulo
e se reduz a uma forma de prostituição, ainda que a união seja confirmada por quaisquer sanções religiosas e civis. A forma não pode criar a substância, da qual dependem a felicidade dos filhos e o porvir das raças. As formas de amor elevam-se gradualmente e tornam o ser humano, do ser humano, do animal, do selvagem, do homem, culto ao intelectual, ao gênio, ao purificado, ama diversamente conforme suas qualidades e o grau de evolução e perfeição alcançado. Com a ascensão do tipo de evolução, transforma-se a expressão do amor, que é a maior força do universo sem fim. Sempre presente a toda altura as suas funções, desde a mais simplória nos seres inferiores, a de multiplicar a espécie, se enriquecem e complicam, e pela quantidade de tarefas novas, desenvolvem a sua grandeza de ação. A fêmea se transforma em mulher e o macho em homem. A atração sexual se acresce do amor materno, que se diferencia e se enriquece das formas do amor paterno, filial, familiar, nacional, humanitário, até ao altruísmo, à abnegação, ao martírio. A mulher se transforma em anjo e o homem em santo. Neste crescente do amor, há uma contínua reabsorção do impulso socialmente desagregante do egoísmo e uma emanação que o substitui pelas forças socialmente construtoras do altruísmo. A função do amor é criar, conservar, proteger, e o seu desenvolvimento exterioriza-se, intensifica todas as defesas de uma vida cada vez mais complexa. Reabsorção do egoísmo pelo amor, inversão de impulsos, que não é senão um momento de processo de impulso, que não é senão um momento de processo de inversão das forças do mal em forças do bem, da dor e infelicidade. O egoísmo é restrito, o seu separatismo o isola, ele limita o gozo. A ascensão do amor o transforma por expansão contínua numa sempre maior capacidade de alegria. E existem mais gozos ligados ao meio denso da matéria, qualquer coisa que pelos atritos se cansa e gasta mais rapidamente do que nos gozos livres do espírito. Este abre os braços ao infinito e tudo possui sem pedir mais nada. Só espero que o nosso grande objetivo de nossas vidas seja o de conseguir forças suficientes para construirmos uma existência usando o amor como principal referência, como fez Jesus Cristo, que construiu toda a sua obra em cima do amor. Os textos nos falam de uma nova vida. Não oferecemos ao próximo apenas a paz ou o descanso ou a segurança. Em vez disso, contemos com Jesus, que veio ao mundo para dar aos homens uma vida mais cheia de amor e por isso mesmo abundante em salvação, longa o suficiente para que possamos nos dedicar ao aprendizado do amor. Só assim as palavras do Evangelho fazem sentido e podem tocar o corpo, o perispírito e o espírito, dando a cada uma destas partes uma orientação e uma finalidade. Muitos dos
textos espirituais que vemos hoje são dirigidos apenas a uma parte do ser humano. Oferecem paz, mas não falam em vida. Discutem a fé e esquecem o amor. Contam sobre a justiça e não tocam na revelação. E o homem termina se afastando da busca espiritual, porque esta foi incapaz de mantê-lo em sua trilha. Não cometamos estes erros. Que fique super claro para nós que só o amor total pode competir com o amor desse mundo. Amar plenamente é viver plenamente. Quando uma pessoa não tem ninguém para amar, ou que a ame, sente negação e bate uma baita vontade de morrer, chegando mesmo ao suicídio. Enquanto tivermos amigos e encontrarmos alguém que mereça nosso amor e que saiba, por sua vez, nos amar como achamos que merecemos, queremos conviver mais um dia com essa pessoa que está ao nosso lado. Porque viver é amar e amar é viver. Amar eternamente é viver eternamente, e a vida eterna está acorrentada ao amor. Participar da vida eterna significa conhecer o amor. Deus é amor. Seja qual for sua crença ou sua fé, busque primeiro o amor, e o resto lhe será dado por acréscimo, pois o amor precisa ser eterno, porque Deus o é. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Coríntios, não é corintianos não, é aos Coríntios, capítulo 13, assim escreveu: ainda que eu fale a língua dos homens e a dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, e não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior destes é o amor. Por que é tão difícil amar hoje em dia?
O amor, em suas múltiplas manifestações, amor, compreensão, até nos piores facínoras, traficantes e outros, existe uma fagulha de amor. Entre caminhos mil, achasse o meu caminho, embora padecendo e chorando sozinho, o meu olhar achou o teu olhar. De amor e luz espanta a treva. Ele, o amor, afastou a dor. E me aqueceu, e me acalmou, e me amparou. E a dor adormeceu, e o desespero acabou. Amor, reflexão. Que serei eu sentir? Difícil de definir. Deus ou feiticeira? Talvez vivo sonhando. Sou real ou lenda? Não sei. E você? O que pensa? Amor triunfa. Como a gaivota avista o peixe na profundeza do mar, tu me encontraste nesta existência, minha amada alma gêmea. Amor, regozijo. Se eu por você só cantasse, seria um eterno cantor. Das juras, perjuras que nascem em dias de afáveis calores. Mas eu canto, nós canto tempo, e sei também cantar sonhando. Jamais cantei só lamento. Deus ensinou-me a cantar. Amor e esperança. Não consigo imaginar o tempo que terei de esperar. Só sei que lutarei para não te perder. Espero conseguir um dia te seguir. Meu amor te darei e nunca mais te perderei. Amor juvenil. Nos olhos vejo tudo, vigor de um vulcão, espelho diminuto de grandes corações. Mas olho bem de frente, por isso sei notar. Teus olhos também sentem o que te fui falar. Amor paterno. Dorme, dorme, pequenino. Esqueça as preocupações. Dorme, dorme assim como o menino, com Deus no coração. Amor e contemplação. Voei pelas asas do vento até a terra do nunca. E lá um palácio me mostrou todo coberto de flores. Flores de todo tipo e diversos perfumes. Descubro na terra do nunca este vale lindo e maravilhoso. Aqui só nos sonhos contemplo. Amor fraterno. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo é o princípio da caridade. E amar os inimigos é sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. O amor em cada ser. Quantos creem amar perdidamente, porque não julgam senão sobre as aparências, e quando são obrigadas a viver com as pessoas, não tardam a reconhecer que isso não é senão uma admiração material. Não basta estar. Não basta estar. Por que é tão difícil amar hoje em dia? Tanta coisa para amar, ainda não aprendemos a amar. Por que será? Será que é o egoísmo? O orgulho? Pensemos em Jesus, no amor que Ele nos deu. Pensemos em Mãe Maria, que tanto sofreu quando Ele foi preso. E depois
Pensemos no amor que ela nos dedicou quando Jesus nos dedicou a sua mãe como nossa mãe espiritual. Amemos para amar, perdoemos para ser perdoado. É a mão que se ama e é perdoado que se é perdoado. Obrigado. Se quiser fazer Bom, agora nós vamos começar o nosso debate. Se vocês concordam, não concordam, dar a sua opinião, ou fazer alguma pergunta para os palestrantes. Alguém tem uma pergunta? Por favor. Para quem? Os dois? Os dois. Faz uma provocação. Mas como hoje foi amor, a gente vai dar bastante amor para você, né? É uma provocação construtiva para o debate. Claro. Você não acha que o problema da nossa sociedade com o amor é que desde criança a gente é moldado num tipo de amor que só existe se eu tenho o outro? Então a gente desde criança começa com aquelas novelas daquele amor perfeito, em que é muito intenso, e quando você realmente passa a conviver com uma pessoa, você vai, por exemplo, ter um relacionamento mais sério com ela, você vê que para o amor existir, ele precisa de várias outras virtudes, como a paciência, a tolerância, reconhecer que eu tenho defeitos que o outro também tem, e que a gente tem que entender o outro. Você acha que o problema que a gente tem com o amor é que a gente criou uma espécie de amor que a gente não consegue se centrar hoje em dia? Que a gente, quando cai na realidade do amor, os problemas que a gente enfrenta realmente com ele, aquela ilusão cai e a gente desiste. Porque a gente realmente ainda não sabe o que a gente precisa desenvolver para realmente amar a outra pessoa. Que não vem só as felicidades, a alegria, mas também as dificuldades que precisam ser superadas para poder amar a outra pessoa. Qual o nome? Como? Hector. Bom, vou falar da minha parte. Você provoca, ele às vezes olha mais. Bom, Hector, assim, no meu ponto de vista pessoal, eu acho que o que você está falando realmente condiz um pouco, mas eu acho que também, eu acredito que seja uma questão de geração. Atualmente, engraçado que você fez uma pergunta de algo que eu já ia falar, que seria a banalização do eu te amo, que hoje está completamente banal. A gente fala eu te amo até pro cachorro, até pro papagaio, que você gosta muito, fala eu te amo, papagaio. Então, assim, aí você acaba não tendo mais uma palavra melhor do que eu te amo para poder falar para a pessoa que realmente você ama. Aí, para a pessoa que realmente você ama, você vai falar o quê? Eu te amo ao quadrado, eu te amo ao cubo, porque começou a banalizar o eu te amo. Então, isso que você perguntou, eu acredito que seja realmente assim, até um fruto de geração. Talvez na geração dos meus pais, que eu sou bem mais velha do que você, bem mais madura, né? Velha não. Aí eu vou estar acabando comigo. Se você é velho, mais eu. Digamos que eu seja um pouco mais experiente do que você. Então, a geração dos meus pais era uma outra geração, que a mulher era para casar, então era aquela coisa, né? Eu achava realmente que era o príncipe encantado. Mas os pais dos meus pais naquela época já criavam os filhos para casar. Tanto que a minha avó, ela casou com 14 anos. Então, para você ver a geração naquela época, hoje em dia você vê uma criança com 14 anos, pelo amor de Deus, e na geração atual, ninguém quer casar. O pessoal, né, Marquinhos? O pessoal vai com 30, quer casar com 40, meu pinho enrolando a Maria, a Maria enrolando o pinho, e vai. Então, o que acontece? Talvez essa cultura de achar que realmente exista um príncipe encantado lá na frente, e eu acho que é uma questão mais de maturidade. Porque nós sabemos que um relacionamento, com certeza, não é só uma cabana. E hoje os jovens, eu vejo pelo meu sobrinho, ele tem 19 anos, está com a primeira namorada e eu estou vendo que pelo desenvolvimento da coisa vai casar.
Só que eu também não sei exatamente o que tem na cabeça deles para que isso aconteça. E se vai realmente dar frutos. Porque eu sou de uma geração que a gente aproveitava mais a vida, né? Ficava, conhecia as pessoas, conhecia mesmo, não é que saía com aquilo, você conhecia as pessoas, então você aproveitava mais a vida. Então isso vai criando maturidade, para você realmente ter a consciência que o relacionamento não é só beijinho e abraço, que na hora lá que uma pessoa ficar doente, você vai ter que aguentar as portas. Na hora que tem dinheiro, é ótimo, e na hora que não tem a grana, como é que faz? Na hora que a pessoa está bem-humorada, é excelente, ele é o melhor namorado do mundo, o melhor marido do mundo, o melhor esposo. Na hora que está com problema, ou que seja com a família dela, ou que seja você, aí você já não quer mais, porque a pessoa está com problema. Então, eu acredito que seja mais, respondendo a sua pergunta, que seja mais uma questão de maturidade, e uma questão de geração. A geração atual, na minha opinião, está casando pensando já em separação, porque é fácil separar. Então não existe um projeto de vida para você poder fazer a longa distância. Você vamos fazer um contrato, vamos casar, se não der certo, paciência, separa. A gente não escuta muito isso? Paciência. Então a gente vê que 90% das pessoas estão separadas, já casaram, já estão separadas, em busca já de um outro relacionamento que também não tem 100% de certeza se vai dar certo ou não. Tá? Essa é a minha opinião. Obrigado. Correto. Hoje em dia, a sociedade está muito consumista, muito materialista. As crianças ficam na frente da televisão ou do videogame muito tempo. E a televisão que foi feita, inventada para trazer conhecimento, e outras coisas para entreter o povo no bom sentido. Hoje em dia, os temas das novelas, você pode ver, só muda o nome dos personagens e o nome do autor, mas no fundo, o que é? É só banalização, o marido traindo a esposa traindo o marido, uma querendo fazer a outra descarga. Nós que temos essa doutrina maravilhosa que é o Consolador prometido, que Jesus veio nos trazer os 10 mandamentos transformados em 2: amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, ver em cada pessoa o seu lado bom, amar a tudo e a todos indistintamente. Esse é o verdadeiro amor. Não é aquele amor carnal que passa a vontade, um vai para um lado, outro vai para o outro. Ou então, quando está tudo bem, bolso cheio de dinheiro, não faltando nada em casa, o marido é uma maravilha, a esposa é a outra maravilha. Aí bate a situação, aperta, ele fica sem dinheiro, ela também, aí cada um vai procurar o seu lado. Não é assim. É que nem com um amigo. Amigo, a gente tem que preservar a amizade, porque amigo é amigo nos bons e nos maus momentos. O amor também, ele deve prevalecer, tanto nos bons como nos maus momentos. Como eu falei, o amor é tolerante, é paciente, ele não arde de ciúmes. O amor sabe esperar, ele é manso, ele é humilde. Esse é o verdadeiro amor. Nós ainda não temos o verdadeiro amor, mas nós nascemos com o bem e o mal dentro de nós. Ninguém nasce para matar, para roubar, para estuprar, para traficar, nada. Ninguém nasce para o mal. A pessoa está no momento, no mal, mas ela não nasce para o mal, porque ninguém foi criado para viver o mal eternamente. Até nos bandidos, nos fascínoras, naqueles traficantes terríveis, ou naquele serial killer, ele sempre tem alguém que ele ama. Sempre. Ou a mãe, ou alguém que ele viu em vida passada, o amor de vida.
Muitas vezes nós somos criados sem um norte na vida, sem saber da existência de Deus, da existência de Jesus. Tem muita gente que não sabe quem é Jesus, que não sabe quem é Maria de Nazaré, que foi mãe de Jesus, e Ele nos deu a mãe dele como nossa mãe espiritual. Tem gente que não sabe. Ela foi banida. Depois que os protestantes separaram da Igreja Católica Romana, ela foi banida da vida do povo, da vida daquele povo que segue essa ideologia dos evangélicos e protestantes. Foi banida da Bíblia. E a Bíblia ela é machista, porque as mulheres são lapidadas, são mortas em praça pública, apedrejadas, e os homens que faziam elas fazerem adultério. Se ela está cometendo adultério, porque ela foi levada a isso. Muitas vezes a mulher ela é estuprada quando é pequena, ela é colhida às vezes pelo pai, pelo tio, pelo irmão, pelo avô, pelo primo. Então ela nasce traumatizada, e esse trauma ela vai levar a vida inteira, se ela não tiver uma ajuda espiritual. Nós precisamos nos espiritualizar, porque o verdadeiro amor existe. Deus está no coração de cada um de nós, não só no meu, nem do Daione, nem do Maurício, nem da Marta, está no coração de vocês. Deus é amor. Deus não é aquele general do exército, aquele Deus dos exércitos que manda matar, saquear os povos, como acontecia, como a Bíblia está cheia disso. Deus não é esse Deus. Deus é amor, Deus é paz, Deus é bondade. Se Ele tivesse um atributo inferior, Ele deixaria de ser Deus. Então, vamos nos espiritualizar, vamos procurar conhecer esses ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, não como está na Bíblia, não como está no Evangelho, porque a gente precisa se apegar ao espírito, à moral do Evangelho, e não se apegar à letra que mata. Entendeu? Você procurando se espiritualizar e ver Deus no coração de cada pessoa, você nunca mais pensará no egoísmo, no ódio, no orgulho. Você só pensará em amar. É isso que Jesus quer de nós, porque Ele fez isso conosco. Mesmo terem maltratado Ele, terem batido nele, fizeram o que fizeram, depois o colocaram numa cruz, e Ele ainda continua nos amando, continua fazendo. Ele diz que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Imagine. Então Ele nos ama. Vamos amar, não como Ele, mas vamos tentar chegar a ser que nem Ele, porque nós seremos que nem Ele. Ele falou: vós sois Deus e vós podereis me amar, vós podereis fazer tudo que eu faço e melhor. Só que aí Ele vai estar muito mais evoluído do que nós, mas nós chegaremos a ser que nem Jesus, e a nossa evolução não terá fim. Não sei se respondi a sua pergunta. Alguém mais quer fazer, por favor? Eu sei que a lei de Jesus foi a principal, que é amar ao próximo como a si mesmo. Mas a minha dúvida ficou numa coisa que ela disse, que é em relação ao amor, que é diferenciado por geração. Eu queria saber se na época da sua avó, que ela casou com 14 anos, se ela amava, se existiu amor nessa época de verdade. Porque, assim, a gente está aprendendo o amor. Eu posso dizer assim que eu sou falha, mas procuro amar o meu próximo todo momento. Mas eu queria saber se nessa época aí as pessoas já se amavam. Assim, quando era obrigada a casar, já nascia com um casamento já predestinado. Essa é a minha pergunta. Desculpa. Não, obrigada. Oi, qual é o seu nome? Ana Carolina. Ana Carolina. Mas eu também quero responder nessa época daí. Na época da sua mãe? Passou por A minha mãe, agora eu vou explicar. Olha, na verdade, eu não participei dessa época ativamente. Você também não? Você não estava louco no espiritual? Não estava, né? No espiritual, estava assim, volitando lá. Mas aí é uma questão de opinião, propriamente minha, né?
Cultura é aquilo que a gente cultiva. É óbvio que eu não vou falar para você que na época da minha avó era o correto, porque eu não sou a favor de casamentos assim predestinados e que o pai impostos, na verdade, né? Porque eu acredito que minha avó gostava do meu avô. Pelo menos é a história que eu sei é essa. Tiveram 14 filhos, né? Então eu acho que eles se gostavam, né? Aliás, tanto de um lado da minha família quanto do outro, minha família é bastante grande, 10 de um lado, 14 do outro. Então, e assim, naquela época, era a cultura da época, que era realmente casar mais jovem. Eu não sei se era porque as pessoas queriam também sair de casa, não davam valor aos estudos, né? O pessoal daquela geração realmente não estudava, não fazia nada. Então a mulher era aquela mulher para casar. Assim como a minha mãe foi também. A minha mãe não teve estudo. Então era aquela mulher que era para cuidar da casa, do lar, efetivamente. Então, nesse caso, eu não posso te afirmar se existia o amor sublimamente naquela época. Porque o amor é uma questão de cada um. É um atributo individual. Então, com certeza, pessoas daquela época, sim, amavam seus companheiros. Porque o amor não é uma questão de época. Quando eu disse para ele a nível de geração, foi com relação à pergunta que ele fez. Então, a pergunta que o Hector fez, eu acho que sim, é uma questão de geração, porque hoje está um pouco mais banalizado do que antigamente. Isso é fato, né? Não é a minha opinião propriamente dita. É a banalização mesmo como um todo. Mas, com relação à época, as situações vão mudando. Tanto as situações socioeconômicas, quanto o apelo material que se tinha no passado, o apelo material que nós temos hoje. Hoje, a parte material é muito mais fácil para todo mundo, é muito mais acessível. Né? Quando o Brito falou realmente, né, dos jovens hoje mais vidrados no videogame, todo mundo, por mais uma classe mais baixa que seja, sempre tem um videogame em casa, sempre tem um computador, sempre tem uma televisão, sempre tem alguma coisa que beneficie para isso. Agora, isso eu posso falar. Eu sou da época de brincar na rua, né? Minha mãe não sabia nem onde a gente andava, não tinha essa tecnologia toda, não existia celular, não existia nada, a gente sumia no mundo e éramos felizes. Né? Quando chegava todo mundo lá, joelho ralado, joelho, né? Todo ferrado, todo mundo. Mas assim, era uma geração que você curtia os seus amigos, você sabia brincar. Não era uma geração que você ficava só ali. Tanto que as doenças hoje têm nome. Bullying já existia quando eu era pequena, quando eu estudava, porque eu usava óculos. Então já tinha bullying naquela época também. Era 4 olhos, era eu. Então, só que não tinha nome. As doenças não tinham nome. E agora tem. Aqueles amiguinhos mais encapetadinhos, era porque o menino era diabrado mesmo. Agora não, agora é imperativo. Então, as coisas vão mudando com relação às gerações que vão avançando. Começa a ter nome. E a tecnologia vai avançando também, ajuda em um certo ponto, mas às vezes também atrapalha. Atrapalha. Hoje, nós sabemos que os pais de hoje em dia não podem nem bater nos filhos, porque senão é para cadeia. E eu estava até brincando com meus irmãos semana passada, que eu falei, se tiver que bater, bate dentro de casa, né? Porque está todo mundo com celular e com câmera agora, o pessoal está filmando e está ficando tudo para a câmera. Então você vai para a cadeia. Porque assim, a cultura atual está nos trazendo para essa falta de amor. Não é uma questão que nós queremos ser assim ou queremos ser assado, mas a cultura, as gerações, você está chegando a um ponto que os jovens de alta sociedade, que tem todos os bens materiais possíveis, colocam fogo em índio, colocam fogo em mendigo, né? Vê uma prostituta, vai lá e bate, achando que tem direito sobre a outra pessoa de fazer isso, porque ele não precisa de nada. Ele não vê o próximo dele como uma pessoa que ele deveria amar. Então, com relação a isso,
atualmente, no século que nós estamos, a coisa realmente mudou muito. Então nós temos que nos precaver com relação a isso. Temos que tentar mudar um pouco essa visão. Tem que trazer o que? Os jovens para nós. De uma maneira, você que está aqui agora, uma pessoa espiritualizada, da Carolina, a gente vê que são jovens, né, que estão aqui buscando serem melhores. E isso é muito bom, porque com certeza você vai passar isso para sua amiga, que vai passar para outra, que vai passar para sua família. Então vocês são o futuro dessa geração. De estar com essa finalidade de ir passando mais amor para as pessoas, de passando respeito. A palavra é essa, respeito. É usar esse respeito em favor do próximo, em favor de você mesmo, para que na sua geração, quando você encontrar o seu príncipe encantado, se é que você já não encontrou, você saiba realmente que amar, que casar, que ter um relacionamento não é só beijinho e abraço, que precisa de todo um aparato para você poder ser feliz na sua vida. E isso tem que ser recíproco também com a outra pessoa. Tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acredito. Eu só queria falar que foi naquela época que a minha mãe tinha 14 anos. Naquela época a mulher, com o primeiro namorado que tinha, era com ele que ela era obrigada a casar. Eu acredito que a minha mãe tenha amado muito meu pai, que quando eu não tinha nem um ano de idade, meu pai se mandou de casa. Eu não pego um outro. E a minha mãe nunca mais quis saber de casar com outro homem, sempre amou meu pai e nunca admitiu que se falasse mal dele em casa. Ela desencarnou e ele desencarnou antes que ela. Devem estar lá, quem sabe, juntos lá no plano espiritual, não sei. Mas ela sempre amou meu pai. E quando eu era jovem, o namoro era assim: a gente pegava na mão da moça, depois de um mês, no ombro, depois do segundo mês. Se tivesse um irmãozinho menor, ficava no meio. Não, quando eu ia namorar em casa, tinha que ficar ou o pai, ou a mãe, ou o irmão. A moça sentava numa ponta do sofá, o irmão, o pai, ou a mãe no meio, e o namorado na outra ponta. Chegava uma certa hora, o pai dela ou a mãe dela já vinha dando corda no despertador, não falava nada. Então a gente sabia que já era hora de sair e ir embora. Ele já ia dormir, né? Era no interior, na cama, né? Então, ele dormia com as galinhas, né? E acordava com os galos, né? Então a gente tinha que se mandar, ele já queria dormir, já estava com sono. E o amor sempre existiu, né? Sempre existiu e vai sempre existir. Aliás, o amor é que vai dominar, porque o ódio é a ausência do amor. Depois que a pessoa começa a aprender a amar, o ódio desaparece. Pode falar uma coisa? Sobre o ponto de vista de que o senhor falou que as pessoas hoje amam menos, eu discordo disso aí. Pelo seguinte, hoje as pessoas estão preocupadas muito com as crianças da rua, concorda? Tem muitas pessoas preocupadas, tem muitas ONG preocupadas com animais na rua, tem muitas pessoas preocupadas com o meio ambiente, tem muitas pessoas preocupadas com a matança das baleias. Então o ser humano hoje é muito melhor do que antigamente. As mulheres não separavam porque antigamente elas eram subjugadas aos maridos. Hoje, como ela tem uma condições financeiras de trabalho, não é independente, simplesmente o cara não presta e manda embora, separa. Antigamente não, a pessoa ficava mal vista porque era uma mulher separada. Esse era o caso dela ficar aturando as pessoas. Mas hoje as pessoas são bem melhores, muito mais humanas do que na sua época. O mundo começou tão mal que quando era Caim e Abel, um matou o outro, pô. Você acredita que existiu Caim e Abel? Não
Os livros Isso falam. é sentido figurado. Porque seu nome qual é? Desculpa uma coisa. Uma coisa Jesus fala, você fala que é sentido figurado. Outra coisa Jesus fala é real. É muita contradição, entende? Não O que existe. Jesus Seu nome falou? qual é? Inocêncio. Inocêncio. Inocêncio é o seguinte: Jesus, ele veio trazer o amor para nós, veio nos ensinar o amor. E Pedro falou que o amor e a caridade cobrem uma multidão de pecados. Sempre existiu o amor e sempre existiu a violência. Com o nosso aprendizado, muitas palavras de Jesus foram adulteradas, foram modificadas. Nós temos que pegar a moral, não no sentido da palavra, assim, a letra mata, o espírito vivifica. Sempre existiu pessoas preocupadas, principalmente aqueles espíritos que vão reencarnando e vão se aperfeiçoando, vão se evoluindo. Então, esses espíritos, eles vão trazendo a paz, a concórdia, e muitas vezes essas pessoas que hoje lutam a favor dos animais ou lutam pelo meio ambiente, será que não foram aqueles que matavam os animais, que destruíram as nossas matas, os nossos rios no passado? Mas é o que eu acabei de falar, Então, o pessoal do passado. mas ela veio com uma missão. É porque nós podemos nos evoluir intelectualmente, mas nós temos que evoluir moralmente também. Nós, conforme nós vamos evoluindo moral e intelectual, nós vamos nos purificando. E muitos espíritos que hoje lutam por uma causa ferrenhamente, é porque foram aqueles espíritos que destruíram aquilo no passado. Então, claro, se ela aprendeu mais lá no plano espiritual, entendeu que ela estava errada e hoje ela está lutando, é porque ela está se evoluindo. É claro, porque nós pensamos que no passado não eram notícias tudo isso. E hoje, qualquer coisa que acontece, você fica sabendo pela internet, né, e online, assim, na hora. Às vezes um acidente, já a televisão mostra na hora. E naquela época, para a gente saber uma notícia, levava dias e meses para saber uma notícia. Porque é um modo da gente poder ver. No meu tempo não tinha televisão. A televisão apareceu quando eu já estava no ginásio, já na terceira, quarta série. Quando apareceu a televisão no interior, porque em São Paulo já existia. Então, e muitas coisas, no meu tempo, não existia computador. Quando começou a aparecer computador, um computador que hoje você leva no bolso, ele pegava essa sala inteira, um computador só. Então, é tudo... o avanço da tecnologia hoje está incrível. Sempre existiu o amor, sempre existiu o ódio. É que antes a gente não sabia das coisas, e hoje a gente sabe, assim, na hora, o que acontece de bom e o que acontece de errado. Sim, mas o que eu estou referindo é que cada vez a população de hoje ama mais e são melhores do que É porque os espíritos que não se emendam já estão sendo levados embora da Terra. Estão vindo uma cepa de espíritos mais evoluídos para melhorar essa Terra, porque a renovação planetária vai acontecer, vai existir. Quer o homem queira, quer não queira, se ele não se emendar, não tiver amor, não ver Deus no coração de cada ser humano, ele vai ser exilado da terra, entendeu? Como ele vai ser exilado? Se ele for exilado é porque não tem amor na parte de Deus. Porque Você vai ficar com uma outra vez, né? Senão a gente vai sair um pouquinho do foco. leia a Gênesis, leia a Gênesis. A gente tem só para mais uma pergunta antes de encerrar, tá bem? Hector, só um comentário rapidinho, tá? Aproveitando sobre o segundo plano para poder esclarecer um pouco ele. Acho que vai esclarecer melhor. Segundo Kardec, não só os espíritos, mas o próprio mundo evolui com o tempo.
Então, sem dúvida, hoje temos uma sociedade melhor do que tivemos ontem. É isso aí. Não foi, quando ele disse, quando a gente está discutindo a dificuldade de amar hoje que antes, a gente não quer dizer que hoje a sociedade está pior. A gente quer dizer que a gente chegou num ponto cultural hoje que a gente está enfrentando uma dificuldade do amor verdadeiro. Acho que é isso que a gente está discutindo hoje. Exatamente. Então, o que eu acho que a gente chegou hoje nesse ponto é que a gente chegou no estágio da nossa evolução que a gente teve mais liberdade. A gente está aprendendo ainda a lidar com essa liberdade que é muito maior do que a gente tinha antes. Talvez se a gente tivesse essa liberdade há 200 anos atrás, a gente ia fazer atrocidades imensas. Mas hoje a gente já tem livre, a gente já pode lidar melhor com essa liberdade. É claro que nos primeiros anos a gente vai ainda tropeçar muito. Mas eu acho que essa liberdade é uma aurora de uma mente mais consciente daqui a alguns anos. Que a gente ainda vai conseguir dominar essa liberdade com mais consciência. Obrigada. Exatamente. Então vamos só mais uma pergunta, Zé, depois vou deixar mais uma rapidinho. Bom? Diga lá, Zé. Então, Deixa ele falar o que você fala, bom? eu também concordo com eles. Eu acho que tudo a gente sempre evolui. A sociedade evolui, a educação evolui, a família evolui, o trato entre o ser humano com os animais evolui, o trabalho evolui, tudo evolui, está sempre evoluindo. Exatamente. O que existe, que hoje se enfatiza muito em relação à violência, é devido à televisão, à internet. Hoje o Zé Bernardo citou o caso de futebol, eu tenho convicção de que é um caso hoje muito mais restrito, muito mais insignificante do que era há um ano atrás, do que era há 5 anos atrás, do que era há 10 anos atrás. Já houve muito mais violência no futebol do que existe hoje, mesmo porque as leis também se melhoram gradativamente. Na verdade, com relação à tecnologia, a tecnologia é muito boa, viu, gente? A tecnologia é maravilhosa. A gente precisa realmente se aprimorar muito mais. Só que a gente precisa saber o quê? Utilizar essa tecnologia a nosso favor. Do lado bom. Assim como o Hitler era um orador excelente, que ele poderia ter sido um orador do lado bom, ele Gostava de música clássica. gostava de música clássica, né? Então, teoricamente, poderia ter sido uma boa pessoa. Então, tudo aquilo que nós temos de bom ou de ruim dentro de nós, a gente tem que saber qual que a gente dispara mais fácil. Ou o nosso lado, ou o nosso anjinho, ou o outro. Diabinho. Pode falar, querido. Eu estive conversando com meu pai há um tempo atrás e ele disse que na época dos nossos avós e bisavós tinham esse casamento combinado, predestinado dos pais deles, e que eles se casavam, se juntavam, tinham um relacionamento conjugal e aprendiam a se amar, mesmo não gostando um do outro. Será que isso é verdade? Ou eles, no final de tudo, no fim da vida, quando um fosse, ele falava, graças a Deus que ele partiu? Às vezes o convívio, é que traz o amor. Às vezes o convívio, um tratar bem o outro, um procurar curar o outro. A hora que um fala alto, o outro fica quieto, não retruca, porque se um fala alto, o outro quer falar mais alto, ninguém vai se entender. Então sempre era importante o bom viver um ao lado do outro, um procurar se adaptar ao outro. É esse o segredo de muitos casamentos durarem 40, 50 anos. Darem certo. E hoje em dia. Mas assim, isso também não é uma cultura 100% do Brasil. Mas, ainda hoje, nós temos realmente essa cultura fora do nosso país aqui, que acontece até hoje. Não faz muito tempo eu estava vendo uma reportagem, eu acredito que era na Índia, e que é pior ainda, casam as crianças com 7 anos de idade. Então isso realmente é muito triste, né? E o pessoal lá vive assim uma pobreza assim horrível, mas os pais guardam, reservam dinheiro ali a vida toda para esse casamento. E o que eles alegam, a repórter ficou doida, né? Porque
Porque eles alegam que casar, assim, já na idade dele, que nós temos aqui vamos falar aqui um partido aqui já. E eles alegam que casar nessa idade é bem mais barato. Tá? Então, assim, para você ver que como é a cultura lá fora. Quando deu aquela novela Caminho das Índias também, né? Você escolhe, mas você vai casar com fulano por quê? Porque eles casam fazendo uma associação financeira. Porque é bom para os pais. Aquele casamento é bom para eles, comercialmente falando. Graças a Deus que aqui no Brasil a nossa cultura é completamente diferente. Antigamente é porque realmente os pais não eram nem a nível financeiro, porque eles não ganhavam nada com relação a isso. Pelo menos eu não sei disso, né? Mas era com relação realmente a falar, não, aquele ali é um bom partido para você, casa com aquele, então tinha aquele arranjo ali, né? Mas a cultura fora do Brasil ainda tem, ainda até hoje. Você falou na Índia, eu outro dia vi uma notícia que lá na Índia já estão fazendo empréstimos financeiros para quem precisa de dinheiro para pagar na outra encarnação. Nossa, vamos lá. Essa é a outra. Tem Brasil. Posso falar uma coisa? Claro. Na verdade, assim, eu acho que pessoas boas e ruins existiram durante todo o tempo. Mas eu acho que a caridade, essa caridade bonita que as pessoas fazem fora de casa e dentro de casa. Então eu acho que as famílias, elas eram muito melhores antigamente, sim. Porque fazer a caridade fora de casa, a caridade tem que começar dentro das famílias. E eu acho que as famílias antigas, elas eram muito mais bonitas do que as famílias de hoje. Porque as pessoas hoje, às vezes, elas estão na mesma casa, elas estão nos mesmos lugares, elas estão conversando com as pessoas de fora através da tecnologia e não estão conversando com as pessoas que estão à volta dela. Então eu ainda acho que as pessoas antigas, as famílias, pelo menos, elas eram bem mais. Só os almoços de domingo, né? A família toda reunida. E ninguém ficava na frente da televisão. Hoje em dia, realmente, eu concordo com você. Cada um tem a sua televisão no quarto. As pessoas mal se cruzam, né, dentro de casa. Se vai jantar, cada um pega o seu pratinho, vai para o seu quarto, já vai para o computador. Então, um não sabe da vida do outro, o que está acontecendo. A mãe não sabe o que está acontecendo com o filho. Então, por isso, que quando nós falamos, né, por que é tão difícil amar hoje em dia, até para resumir, para finalizar, né, é com relação a isso mesmo. Né? Obrigado pelo que você falou. Porque falta essa amplitude. Está faltando realmente esse amor próprio, esse amor mais familiar. A questão de não amar está difícil é porque a pessoa não amou a pessoa certa aí. Eu amo minha mulher há 22 anos, como fosse ontem, entende? Só amor a pessoa certa que supera tudo. Mas não é nem uma questão só do amor homem e mulher que a gente está falando, realmente é um amor universal mesmo, amor um semelhante, amor ao próximo, e enfim. Eu acho que nesse ponto nós podemos sempre melhorar. Nosso espírito não retrocede, mas eu acho que quando a gente puder sempre melhorar, sempre praticar a caridade, realmente fazer aquilo que nós queremos que seja feito para nós, fazer isso para o próximo, a gente vai ter bem mais sucesso, tenho certeza. Suas considerações sobre isso? Agradeço a atenção de todos e convido a todos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, enfim, todas as obras de Kardec, para nós podermos entender melhor o que se passa ao nosso lado e fazendo aquilo que Francisco de Assis sempre falou: amar para ser amado, perdoar para ser perdoado. Obrigado. E a semana que vem, dando continuidade às palestras do mês de caridade, nós vamos falar sobre os desígnios de Jesus para o aprimoramento espiritual. E a palestrante vai ser eu, sobre os fatos. Né? Então, todos os convidados venham, perguntas, né? Trocar umas ideias, fazer umas provocações, né? Vai ser bem interessante. Então, dá para o menininho ali, vem cá, querido. Como é que é o seu nome? Calma. Caio, Calma. Vem, amor. A Paulinha. Que número que é? Você sabe que número? 7. Elizabeth
Depois a senhora pega eles vão autografar, tá? Aí, vocês, você já vai poder estudar um pouquinho mais sobre Jesus de Nazaré, né? Conheço bastante. Conhece, né? Muitos anos, né? Então agora nós vamos fazer o nosso encerramento. Então nós vamos nesse momento aproveitar essa palestra que foi feita com muito amor, com muito carinho. Então nós vamos doar esse carinho, esse amor para aquelas pessoas que estão em necessidade. Vamos mentalizando um hospital, com vários leitos. Que os mentores espirituais possam levar este amor, este amparo, esse consolo para todos aqueles que estão neste leito de dor. Vamos fazer uma vibração muito intensa para os presídios, para os cárceres, para os prostíbulos, para todos aqueles que nesse momento estão enfermos da alma, aqueles que passam fome, debaixo de ponte, abandonados, aqueles que estão nos asilos, nos abrigos. Como podemos amar ainda, sabendo que tantos irmãos nossos ainda passam por tantas necessidades, por tantas misérias? E é para eles que essa noite nós estamos mentalizando um ramalhete de flores e em pensamento e espírito nós vamos levar a essas criaturas tão necessitadas. Vamos mentalizando também que nós estamos dando essas flores para um grande amigo nosso, um parente, um amigo do coração, uma pessoa do nosso convívio pessoal, do trabalho. E essa pessoa nos retribui com um sorriso. E ficamos felizes com isso, porque isso é o amor. Mas o maior amor é o amor onde nós conseguimos perdoar as pessoas e sermos perdoados. Para isso nós também vamos pegar uma rosa e vamos doar para aquela pessoa que a gente acha que é a nossa inimiga, uma pessoa que a gente não fala há muito tempo, que a gente não tem mais contato, ou que temos mágoas e ressentimentos. Vamos mentalizá-la com uma aura azul bem clarinha, e que nós possamos nesse momento saber realmente o significado da palavra amor. Nesse momento, essa pessoa que nos fez muito mal vai ser perdoada por nós, porque nós aprendemos aqui hoje que amar é doar, amar é perdoar, amar é nos dar. E assim, vibrando muito amor para esse planeta Terra, que ainda nos acolhe no seu seio, apesar de toda a destruição que nós ainda fazemos contra esse planeta, ele nos acolhe. Uma vibração muito intensa para os nossos familiares que ficaram em casa, que nós possamos chegar, abraçá-los, beijá-los, e durante essa semana vamos pensar o que nós podemos fazer melhor para eles. Pelo menos uma vez por semana, sentarmos à mesa, como fazíamos antigamente, conversarmos, jantarmos juntos, ou no café da manhã, mas que consigamos fazer pelo menos uma refeição juntos. Isso é amar. E assim, nós pedimos aos espíritos, mentores espirituais da Casa de Ismael, que possam nos acompanhar até os nossos lares e que nós possamos, durante essa semana, pôr em prática o significado da palavra amor. Que assim seja, graças a Deus.